Mais de 90% da soja plantada nesta safra no Paraná já foi colhida, enquanto as lavouras de milho seguem desenvolvendo em boas condições. 73% do grão já foi colhido. Para falar sobre essa evolução, na verdade plantado, para falar sobre essa evolução da colheita da soja e do milho, nós vamos agora ao Paraná para conversar com Ana Paula Kowalski, técnica da FAEP-Senar. Ana Paula, muito obrigado por aceitar nosso convite e eu te pergunto, como é que está o Paraná na colheita da soja? Quanto é que vai contribuir para o tamanho nacional? Há uma expectativa muito grande do mapa para que o Sul possa recompor essas perdas que estão já encaminhadas aqui no Centro-Oeste. Olá, boa tarde. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Infelizmente, a gente tinha um desenho de safra muito bom de início, no início do plantio, mas agora, consolidando a colheita da safra, nós vamos ter quebra aqui no Paraná também. Por mais que não seja esperado, pelo fenômeno climático que a gente teve, que era de se esperar que fosse mais severo no centro-oeste do país, nós tivemos perdas, sim, significativas aqui no estado, principalmente na porção norte. Então, o norte pioneiro, o norte central, o noroeste do estado foram grandemente afetados, principalmente daí pela seca, e a gente deve consolidar uma produção 16% menor do que se projetava lá no início da safra de soja. Pois é, isso deve ser mais ou menos aí o que está se vendo. Na verdade, a Conab estava prevendo uma perda total no Brasil da faixa de 7% a 8%, mas a gente precisa esperar a finalização da colheita no Centro-Oeste também, para a gente poder fazer essa conta de uma maneira mais adequada, porque o Rio Grande do Sul também está colhendo, está um pouquinho mais atrasado, se não me engano, por lá. Mas aí no Paraná, eu falei, esse dado que eu tinha falado era do começo da semana passada, 87%. Aí eu joguei 90% porque imaginei que na semana, durante o feriado, não sei como é que teve o tempo aí. Está favorecendo o desenvolvimento da colheita? Sim, nós tivemos uma trégua nas chuvas, A gente vinha com chuva principalmente daí mais para a região sul, que é a que colhe mais tarde aqui no estado, afetando os trabalhos a campo. Nesse momento, a gente vem evoluindo bem essa colheita, inclusive a semeadura de segunda safra de milho também, e nessa perspectiva nós tivemos um desenrolar muito bom de colheita e de plantio de milho. A nossa preocupação é sempre de semear esse milho mais tardiamente, porque daí a gente acaba perdendo mais na frente por geada, por baixa temperatura, e nesse ano realmente a colheita em ritmo mais acelerado da soja favoreceu essa semeadura dentro da janela, mas com perdas. A gente já tem perdas praticamente consolidadas, porque a gente está com 90% da colheita e já sabemos que esse percentual de 16% vai se consolidar. Realmente não há mais o que fazer para recuperar essa produção. Ana Paula, essa perda ela está mais direcionada à produção em si, do ponto de vista de que eu não plantei ou tive problemas no replantio, ou é a produtividade mesmo que a gente está falando, que é a quantidade de sacas por hectare que não está dando o desejado? A produtividade foi muito afetada. Claro que temos regiões com bom desempenho, principalmente mais ao sul do estado, mas via de regra das regiões que nós temos aqui no estado, apenas a região de Guarapuava vai colher dentro do que se esperava lá no início da safra, quando o produtor fez o planejamento da sua produção e estimou a sua colheita. As demais regiões todas têm algum percentual de perda em relação ao que se estimava, ao que se investiu, ao que se plantou lá de início, e por clima mesmo, foi perda climática. E daí nós pegamos, por exemplo, a região do norte pioneiro, aqui do estado do Paraná, que já tem regiões com até 43% de quebra confirmada na safra. Então é um percentual bastante expressivo por conta de estiagem, principalmente de seca. Ana Paula, fazendo a comparação com a safra do ano passado, o que significa isso em toneladas, em milhões de toneladas? Aproximadamente 3,5 milhões de toneladas, uma perda do estado inteiro, de produção. Vou falar do milho agora. Tira a soja, planta-se o milho. Eu disse aqui, você me corrija, porque eu falei que 73% do grão de milho eu li colhido, mas não, eu estou falando de plantado, não é isso? Sim, milho segunda safra já vem logo encaixando na colheita de soja, a gente planta o milho segunda safra. E como é que está o desenvolvimento do plantio do milho segunda safra?
Nós tivemos um período bom, né, de plantio dentro da janela de semeadura. É sempre o que preocupa aqui no estado do Paraná, porque esse milho acaba ficando a campo por mais alguns meses, e daí a gente já começa a ter ocorrência de geada precoce e baixa temperatura que prejudica o desenvolvimento. Mas, via de regra, o estado conseguiu plantar dentro da janela que é recomendada pelo zoneamento agrícola. Tivemos alguns problemas de início, principalmente no oeste do Paraná, por conta de seca também, períodos prolongados sem chuva, sem umidade, mas a expectativa é que nós tenhamos ainda uma safra boa, né, se tudo correr bem daqui até o final da colheita, e por enquanto a perspectiva é de uma produção de mais de 14 milhões de toneladas aqui no estado. Isso significa o que em relação ao ano passado, se confirmar essa previsão? Nós temos uma pequena variação para praticamente uma instabilidade, uma pequena variação para alta, um pouco mais de produtiva em relação à safra passada, mas como a gente ainda tem alguns meses aí para essa safra se desenrolar, a gente espera colher pelo menos a mesma produção do ano passado. Na mesma área ou com alguma redução de área? A área aumentou em relação ao ano passado, justamente porque o produtor teve um plantio no período adequado, dentro do zoneamento, sem maiores atrasos, inclusive tomando a área de trigo, né, quando o produtor não consegue semear milho segunda safra, acaba optando pelo trigo, e esse ano, como a semeadura do milho está ocorrendo dentro da normalidade, ocorreu dentro da normalidade, a tendência é que se reduza a área de trigo e tivemos um aumento na área de milho segunda safra. Ana Paula, eu sei que não é da sua área, mas eu vou perguntar com relação aos preços, como é que os produtores estão vendo a remuneração da soja e a perspectiva para o milho, hein? A gente não tem como dissociar a produção de remuneração, porque é o que paga a conta do produtor no final, né? Infelizmente, a gente ainda tem um cenário de preços mais deprimidos, a gente veio de anos de muita bonança, de preços elevados, mas custos também muito elevados, então não deu para se fazer uma poupança muito grande. E o cenário, nesse momento, é de uma pequena elevação nas cotações. A gente vem pelo menos desde o início do mês de fevereiro, nessas cotações se elevando gradativamente, mas ainda não é suficiente para cobrir o custo que o produtor teve, principalmente lá na implantação da lavoura. E a gente já vem de perdas consolidadas, então já não vai produzir o tanto que se esperava, então é um ano desafiador, não é à toa que estava se esperando muito esse anúncio de renegociação de dívidas, porque realmente o produtor tem algumas dívidas acumuladas e o preço ainda não é o suficiente para que ele consiga cumprir todos os seus compromissos financeiros. A gente sabe que o destino das nossas commodities é o Brasil para alimentar a indústria e a agroindústria, em que o Paraná é um estado bastante forte, por causa das granjas, criação de suínos e aves. Dessa parte que é produzida de milho e soja, quanto que fica no Paraná e quanto vai para o exterior? Hoje a gente está, eu acredito que mais ou menos a meio na soja, né, em termos de exportação e consumo interno, e o milho segunda safra, aliás, o milho como um todo, né, mas hoje a majoritário é produzido na segunda safra, a gente acaba consumindo aqui no mercado interno mesmo. A gente tem uma grande produção de aves e suínos e bovinos para suprir aqui internamente, então a gente exporta, temos aumentado esse percentual de exportação ano a ano, mas o nosso forte ainda é o consumo de mercado interno aqui para o milho. Paula Kowalski, técnica da FAEP, muito obrigado pela sua participação, boa colheita aí para o fim da soja, para os produtores aí do Paraná, um bom desenvolvimento da lavoura do milho. A gente sabe o Paraná, a importância que tem dentro desse contexto do agro brasileiro para a gente poder ter equilíbrio, oferta e torce bons preços para os nossos produtores. Muito obrigado. Muito obrigada, até a próxima.